do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, você sabia que quando um espírito maligno sai de alguém, ele volta para ver como aquela pessoa está? Aquele mesmo espírito que levava você a fumar, beber, se prostituir, trair, idolatrar, mentir, roubar, matar, fazer coisas erradas. Porque nós sabemos que são espíritos e demônios que influenciam as pessoas a fazer coisas erradas. Eles precisam de um corpo para habitar nesse corpo, para fazer com que esta pessoa satisfaça os seus prazeres, que é todo tipo de pecado e de imundícia. Então, quando você aceita Jesus Cristo, esse demônio sai, esse espírito sai, esse poder do pecado, ele sai da tua vida. Em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus Cristo fala disso. Está escrito bem assim: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, né? Lugares secos, deserto, lugares áridos, em algumas traduções, procurando onde descansar. Por quê? Porque quando ele está no corpo de alguém, ele está descansando, ele está fazendo aquelas pessoas fazer a sua vontade, ele domina, ele influencia na vida daquela pessoa. Então ele fica perambulando para lá e para cá, né? Tem pessoas que falam que quando uma alma sai do corpo da pessoa quando morre, fica perambulando, ela volta. Isso é mentira. Isso é antibíblico. O que anda perambulando para lá e para cá são espíritos malignos, é o próprio Satanás. Quando ele falou para Deus, né, quando Deus perguntou lá em Jó, capítulo 1, de onde tu vens? Ele diz o quê? Eu venho de perambular pela terra, de rodear, de passear por ela. Então é Satanás e seus demônios que andam por aí. Então a palavra diz que eles tentam procurar descanso. E não achando o que é que acontece, ele volta para a casa de onde saí. Olha o que diz o versículo. Então diz, vou voltar para a minha casa. Ele tem ousadia de dizer que é a casa dele. Por quê? Porque muito tempo ele morou lá. Muito tempo ele te influenciou a errar, a pecar. Muito tempo você alimentou os demônios com o seu pecado. Mas depois que o Senhor expulsou, ele tenta voltar para te dominar outra vez. Então, crente, toma cuidado, vigia, porque o diabo ele vai tentar, os demônios ele vai tentar te dominar, te fazer voltar de novo ao pecado. É por isso que Paulo sempre falava, não permita que o corpo de vocês seja entregue ao pecado outra vez, não voltem ao pecado outra vez. É como o próprio Jesus também fala, lá no Evangelho de Mateus, né, que o porco, depois de ser banhado, volta para a lama. Ou seja, em outras palavras, depois que Deus nos limpa de todo o lamaçal do pecado, não podemos de maneira alguma nos entregar ao pecado. Porque quando nos entregamos ao pecado, esse espírito que foi, ele volta. E quando ele acha espaço, ele entra. Então ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Né? E o versículo 25 diz, aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Olha que interessante. Por que varrida? Porque depois que Jesus Cristo entra na vida da pessoa, ele coloca tudo no lugar. Ele organiza os teus sentimentos, as tuas emoções, ele tira a tribulação, ele tira o pecado, ele tira a ira, ele tira tudo, ele te arruma, ele endireita a tua vida que está sem paz, ele dá paz, está sem alegria, ele dá alegria, ele te fortalece. Então, quando o inimigo volta, encontra a tua casa vazia e arrumada, quer dizer o quê? Sem o Espírito Santo. E nós sabemos que o que afasta o Espírito de dentro de nós é o nosso pecado. Então, quando alimentamos a nossa carne com pecado, o Espírito se afasta. E quando se afasta, ainda que a nossa vida esteja em ordem, a gente perde a proteção do Espírito. E quando a gente perde a proteção do Espírito Santo, aqueles demônios ele pode voltar a entrar dentro da pessoa. E o versículo 26 diz, depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então, se aquela pessoa não era violenta, se aquela pessoa não era acostumada a beber, né, a se prostituir, antes de aceitar Jesus, depois que ela aceita e se afasta dos caminhos do Senhor, esse espírito que estava nele, vê que ele está sem Jesus, sem a proteção do Espírito Santo, vai lá no inferno, não sei aonde, busca mais 7 espíritos piores do que ele, né, esse espírito da desobediência, vamos dizer que é o espírito da desobediência, vai lá e busca outros espíritos piores do que ele, para fazer com que esta pessoa fique em uma situação pior do que estava antes de aceitar Jesus Cristo. Então fica 7 vezes mais atribulado, 7 vezes mais perturbado. Então toma cuidado,
tapa todas as brechas para a glória de Deus, purifica a tua vida para a glória de Deus, limpa o teu vaso, limpa o teu altar e pede a Jesus sempre que te dê o Espírito Santo, amém? Porque só o Espírito Santo para te guardar, te selar e te proteger até o dia da nossa salvação, amém? Então toma cuidado, você vai estar sempre sendo tentado nas mesmas coisas que você já deixou para trás. Isso é esse espírito que está tentando entrar na tua vida de novo. Então, quando você se sentir assim, tentado, pelos mesmos prazeres de outra hora, do passado, lembra dessa passagem, lembra que é os demônios que um dia habitavam em você, que agora não habita mais, e que está querendo voltar. E agora você tem que entrar nessa guerra, nessa batalha, para vencer, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe e te dê paz, em nome de Jesus.